Olá, meus queridos amigos, continuando o estudo da lição número 3, falemos hoje, na parte de terça-feira, no dia 13/7, sobre o egoísmo, uma vez que a lição fala sobre as raízes da inquietude, como as pessoas se tornam inquietas. E hoje estamos vendo então as raízes, os motivos que levam as pessoas a se tornarem inquietas, murmuradores, insatisfeitas e assim por diante. O tema de hoje é sobre o egoísmo, é sobre a ambição. É a pessoa ter espírito ambicioso, é uma coisa assim tremenda. A maioria das pessoas tem espírito ambicioso. Não quer dizer que a pessoa não queira conquistar as coisas, mas quando isso domina a pessoa, aí se torna um defeito. É a pessoa ter ambição moderada, isso é uma virtude. A pessoa quer conquistar as coisas, a pessoa luta, batalha, isto é totalmente válido. Mas quando a ambição se torna o foco principal da vida, aí a pessoa então passa a perder toda a razão, o foco daquilo que poderia então ser o melhor da vida dele. Uma ambição egoísta não considera as outras pessoas. As pessoas são obstáculos. E a pessoa pode utilizar até as pessoas como degraus para tentar chegar numa posição que a pessoa deseja, tá? Pra você ter uma ideia, Ablávio, que era o grande general de Constantino Magno, era um homem muito ambicioso. E ele queria, acumular riquezas de qualquer maneira. Um dia, andando na praia com Constantino, o imperador, Constantino disse para Ablávio, seu general: escuta, você está muito obcecado pela ideia de guardar riquezas, de acumular. E Ablávio disse: eu vou parar quando eu morrer. Então Constantino desenhou um retângulo na areia e disse: olha, Ablávio, tudo que você conquistar, você não vai levar para lugar nenhum. Olha aqui o destino final. É um buraco na terra com alguns palmos de terra sobre a pessoa. E se você for sepultado, hein? Ablávio foi para a guerra e numa das guerras ele foi mortalmente ferido e os inimigos tinham tanta raiva dele que cortaram o corpo dele em mais de 35 pedaços e mandaram um pedaço para cada estado. Ele não foi enterrado. Parece que Constantino estava profetizando a morte de Ablávio. Mas de nada adiantou, tudo que ele conquistou ficou nesse mundo e ele não levou nada para a sepultura e não tornou-se ele melhor do que ele era. A ambição, ela pode ser vista quando a pessoa tem insatisfação. O povo de Israel, por exemplo, era um povo insatisfeito, ambicioso, mas essa ambição não era para o bem. Era uma ambição que tornava esse povo totalmente desnorteado com respeito à vontade divina. Quando Jesus estava nessa terra em seu ministério, ele viu que a ambição levava as pessoas e levou as pessoas a muitas atitudes imprudentes, inclusive com os próprios discípulos que estavam com ele caminhando a cada dia. Uma amostra disso estava numa família, hoje em dia, nos tempos modernos, porque as pessoas gostam de ostentar, e a ostentação é um braço da ambição, a pessoa querer ostentar. Então é muito importante. Às vezes a pessoa, a mulher não tem uma máquina de lavar e o marido tem um carro com uma roda brilhante e assim que ele lava o carro e passa uma coisa para deixar o pneu brilhando e passa horas pulindo a roda e a mulher não tem uma máquina de lavar, lava roupa na mão. Isso é ostentação, isso é uma ambição absurda. Tinha uma família que visitou outra família, e era o cunhado que havia comprado uma grande TV, uma TV de 75 polegadas, vai um cinema, colocado na parede assim de forma cuidadosa, uma sala bonita. E o cunhado olhou e disse: rapaz, olha, eu queria ter uma TV dessa, viu, mas eu não tenho. Mas eu vou, sinceramente, eu vou dizer para você, eu estou com inveja de você. Escuta, o cunhado, cadê aquela caixa? A caixa que vê a TV, onde está? O cunhado disse: está lá na garagem, eu vou mandar amanhã colocar na frente para o lixeiro levar. Ele disse: não, eu levo a caixa para mim. E o cunhado disse: para que você quer a caixa? Ele disse que amanhã cedo o lixeiro passa perto de meio-dia. Eu quero colocar bem de manhã a caixa lá na frente da minha casa. Eu quero que meus vizinhos morram de inveja. Eles com certeza vão olhar e vão dizer: olha, eles compraram uma TV de 75 polegadas. Ah, isso vai ser muito legal. Ver os vizinhos mordendo os lábios, com inveja de mim. Olha, é uma ambição absurda, é até boba, uma ambição desse tipo. Jesus, quando estava no seu ministério, ele viu os discípulos certa vez falando sobre grandeza, e ele ficou impressionado. E a pergunta aqui, número 4, o que Jesus sentiu quando viu os discípulos discutindo sobre grandeza? E como Jesus reagiu e o que ele ensinou para os discípulos? Aí tem o texto de Lucas, capítulo 22,
14 em diante, que diz o seguinte: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e com ele os 12 discípulos, os apóstolos, e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. E houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior entre eles. E Jesus, vendo tudo isso, disse-lhes: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não será assim entre vós, disse Jesus. Antes o maior entre vós seja esse o que vos sirva. Porventura, Jesus perguntou, quando há uma festa, existe pessoas sentadas à mesa e pessoas que estão servindo. Quem é maior? Pergunta Jesus. Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Porventura não é maior aquele que está sentado à mesa? E Jesus completou dizendo: porém, eu estou entre vós como aquele que está servindo. Verso 28, e vós sois os que tendes permanecido comigo em todas as minhas aflições. Eu vos destino o reino, como o Pai também me destinou o reino. E vocês vão comer e beber comigo na mesa, lá no meu reino no céu. E vocês vão se assentar sobre 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Jesus Cristo expôs de uma forma eu diria assim, poética e ao mesmo tempo muito prática, o que significava a grandeza humana que as pessoas estavam querendo alcançar. Jesus sentiu-se triste quando viu os discípulos discutindo entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. E, logicamente, o episódio que antecedeu a isto foi Jesus ter subido no monte, na transfiguração, levou Pedro, Tiago e João, para o monte onde ele foi transfigurado. Quando Jesus desceu, os discípulos estavam tentando expulsar o demônio de um menino, eles não conseguiram. Jesus expulsou, aí Jesus disse: esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Aí houve entre eles uma briga, uma discussão. Alguém poderia ter dito: se fosse eu que estivesse aqui, esse demônio teria saído. E o outro disse: não, peraí, eu teria. Então, houve uma discussão entre eles, para saber qual deles era o maior. E Jesus, então, conhecendo o espírito deles, perguntou para eles: quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Quem está sentado à mesa é maior. Eu estou entre vós como aquele que está servindo. Eu sou o serviçal de vocês. Diz o texto bíblico que Jesus colocou água numa bacia e passou a lavar-lhe os pés, fazendo um papel de servo. Foi uma lição profunda para aqueles discípulos. Tá? Então, para a resposta, o que Jesus sentiu e o que os discípulos aprenderam. Jesus sentiu tristeza e ensinou para eles que a grandeza maior está em servir ao próximo e em servir a Deus. Essa é o grande resumo do que Jesus ensinou para os seus discípulos. Muitas vezes nós somos ambiciosos demais e não levamos nada com isso. Albert Schweitzer foi um dos homens assim maravilhosos que tinha um talento para a música impressionante. Ele tinha talento para a teologia, ele tinha talento para a cultura, para a poesia, para a arte de pintura, mas ele se deu melhor com a música. Ele sabia tocar 12 instrumentos. E ele escolheu tocar órgão e se tornou um dos maiores organistas daquele século, do século XIX. E um dia ele ouviu um pastor negro falando da África, e ele ficou olhando para o rosto daquele pastor e viu ali aquelas cicatrizes, aquelas rugas, e ele pensou: sabe de uma coisa? Eu estou aqui envaidecendo essas pessoas com a minha música, quando eu deveria estar servindo a Deus e ao próximo. Sabe o que ele fez? Ele, com apenas 25 anos, entrou na faculdade de medicina, até que ele aprendeu a ser médico. Enquanto ele fazia composições, ele tocava músicas de Bach. E ele escreveu 3 livros assim sobre Bach, como ninguém nunca escreveu. E ele vendeu, logo os livros foram impressos, foram vendidos, e ele usou esse dinheiro. A sociedade, inclusive evangélica, do país dele, pediu que ele fosse até a África. Ele desembarcou na África Francesa. E ali começou a pregar o evangelho e começou a cuidar das pessoas. A sua enfermeira escreveu dizendo:
ele parecia um anjo, andando de aldeia em aldeia, entrando naquelas choupanas com pessoas doentes. Aquele grande homem, a grandeza daquele homem era impressionante. Ele era um gênio, mas, no entanto, ele era humilde ao mesmo tempo. Essa é a verdadeira grandeza que Jesus quis ensinar para os seus discípulos. O sábio Salomão, em Provérbios 15, verso 33, ele diz o seguinte: antes da honra vem a humildade. Por isso, Jesus desejava que os discípulos aprendessem essa lição, para que dominassem o espírito de ambição egoísta, o espírito de grandeza. Os discípulos uma vez perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Eles não estavam querendo falar de santificação, eles estavam querendo falar de posição. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, conhecendo-lhes o espírito de grandeza, de ambição, Jesus tomou uma criança e colocou no meio deles. E disse: olha, se vocês não se tornarem como uma criança humilde e não se converterem, vocês nunca vão entrar no céu. Uma lição profunda. Precisamos nos tornar como crianças, na inocência, na forma de ser, na forma de aceitar, de crer em Deus. Jesus Cristo quis dar essa lição para os seus discípulos. Por isso, ele pede que nós permitamos que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Nós podemos ter nossas ambições assim sadias, mas temos que dominar nossa vontade. Olha o que Ellen White escreveu no livro Meditações Matinais de 1995, na página 318. Ela escreveu o seguinte: se não vos é possível dominar os impulsos e as emoções egoístas segundo desejais, podeis dominar a vontade, e assim se realizará uma completa mudança em vossa vida. Quando vós entregais a vontade a Cristo, vossa vida ficará escondida com Cristo em Deus. Acha-se ela ainda aliada com isto ao poder de Cristo, que é sobre todos os principados e potestades. Tereis uma força vinda de Deus, que vos prende firmemente a Cristo. E nessa nova força, vocês vão ter uma nova vida, uma vida de fé, que vos fará tornar possível todas as coisas. Está vendo? É preciso dominar a vontade. E Ellen White fala que nós conseguimos dominar a vontade. Impulsos egoístas e ambiciosos vamos ter sempre. Mas se nós dominarmos a vontade e entregando a vontade a Cristo, Ele nos dará uma força tão grande que nenhum demônio vai conseguir nos vencer. E a nossa vida será uma vida de fé, uma vida de vitória. O que vemos Jesus realizar na ceia, na última ceia, foi um maravilhoso exemplo, pois Ele ensinou os seus discípulos que a verdadeira grandeza está na humildade. Havia um rapaz em Paris que ele tinha um espírito de grandeza, ele queria ser maior que os outros. Estava indo bem nos negócios, estava ganhando dinheiro e se sentia superior aos outros. E um dia ele entrou numa igreja só para matar o tempo. Quem é que estava na igreja? Ele viu algumas pessoas pobres, de repente ele viu lá na frente, num dos primeiros bancos, um homem de jaleco branco. Ele pensou: quem será esse homem? Parece que eu estou conhecendo aquele homem. E ele foi pelo corredor lateral da igreja e de longe ele olhou e ficou espantado e disse: não acredito, é o grande cientista André-Marie Ampère, um dos grandes cientistas gênios aqui da Escola Politécnica de Paris, o homem que inventou a eletricidade dinâmica. Esse homem, com esse gênio, está ajoelhado como uma criança a rezar a Deus, a orar a Deus. E aquele rapaz abaixou a cabeça e pensou: e eu achando que eu sou grande? Olha ali, um gênio ajoelhado orando a Deus. Esse moço então ajoelhou-se também, colocou a cabeça entre as mãos, pediu perdão a Deus e se tornou um dos moços mais humildes de Paris. Ele se inspirou na grandeza daquele homem. Uma pessoa ajoelhada diante de Deus, ele é grande diante do mundo e diante do inimigo. Por isso, Jesus disse: vocês precisam se converter e se tornar puros como uma criança. Só assim vão vencer a ambição e vão tirar o desassossego do coração. E assim, Deus vai poder trabalhar convosco e por vós, e para os outros também. Amar a Deus e amar ao próximo tem tudo a ver com entregar a vontade a Deus para que Ele possa nos usar como seus instrumentos. Que Deus nos abençoe.
que nossa ambição seja na direção do céu e na direção da vida eterna. Que o Senhor abençoe você nessa terça-feira. Eu vou orar. Senhor Deus, obrigado pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a dominarmos nossa vontade, para que nossas ambições sejam santificadas pelo poder do Espírito Santo. Agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe nessa terça-feira e que você seja abençoado através do estudo que fizemos hoje. Divulgue o nosso trabalho aqui no Facebook, no YouTube. Entre, se cadastre, coloque seu joinha e faça o seu comentário. Deus seja louvado pelo estudo desse dia. Amém.